Oi, gente, boa noite. Olha eu aqui novamente para ler um versículo da palavra de Deus para a minha e a tua meditação. Glória a Deus, aleluia. Eu vou ler uma palavra aqui, gente. Eu vou ler uma palavra aqui. Eu já vou achar, viu, gente? É que eu tô querendo uma que eu vou ler, eu vou procurar aqui em João, uma palavra que eu tô procurando aqui, gente, que eu, né? Ó, gente, eu abri aqui em João 5, versículo 16, que vai dizer assim, ó: se alguém vê seu irmão cometer, ó, pecado que não é para a morte, ora, a Deus dará a vida aquele que não pecare para a morte. Há pecado para a morte. Por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todos aquele que é nascido de Deus não vive pecando, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Olha, gente, tá vendo que palavra bonita, gente? Sabemos que somos de Deus, que todo o mundo está. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está num maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é, é vindo nos teus entendimentos para com, consciência. O que é verdadeiro, no que é verdadeiro, estamos isto em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, a vida eterna. Filho, guardai vós dos ídolos. Tá vendo, gente? Ó, gente, é um pecado que a Bíblia fala aqui, que diz assim, ó: se alguém vier, se alguém ver seu irmão cometendo pecado que não é para a morte, ore a Deus, dará a vida, tá vendo? Aquele que não pecar para a morte, há pecado para a morte, pois esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. Benignidade, né? É pecado.
que não é para a morte. Mas sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, tá vendo, gente? E se a si mesmo é do maligno. Ó, gente, Deus está falando aqui, a palavra do Senhor está falando aqui, que se a gente vê um irmão pecando, que não sei para a morte, ore por ele, para que Deus venha, né, libertar, transformar, para que Deus venha ressuscitar espiritualmente, né? Aí ele vem falar aqui, ó. Aí ele vem falar aqui. Sabemos que todo aquele que não é nascido de Deus não vive. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, né? Porque quando a gente aceita Jesus, nós é nascido, né? Nós é nascido em Cristo Jesus. Então, nós é a nova vida. Nós temos uma nova transformação. Então, nós não podemos continuar pecando. Mas a Bíblia diz ainda assim, ó, filhinho, filhinho, não pequei. Mas se pecar, tem um advogado, que é Jesus, né? Mas aqui vai falar assim, ó. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus, não vivemos pecando. Mas o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo. E o maligno não lhe toca, tá vendo? Quer dizer, se você é gerado, é nascido da água e do Espírito, né? E está na presença de Deus, com santidade, com obediência, o maligno não vai lhe tocar, porque Deus não vai deixar, Deus não permite, né? Porque você vê que quando ele foi ali para tocar em Jó, ele foi e pediu permissão a Deus para que viesse tocar em Jó, né? E Deus, conhecendo Jó, né, que ele era um homem reto, temente, fiel, né, obediente a Deus, Deus permitiu, porque Deus sabia que Jó não ia negar Jesus, né? Mas ele vai dizer aqui, ó, ele vai dizer aqui novamente, ó, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento para conhecermos. Ó, gente, tem palavras, tem pecados que a pessoa comete contra Deus, que Deus pede para que nem ore por ele, que Deus não ouve. Por quê? A Bíblia diz assim, aquele que vai falar contra o Espírito Santo de Deus, muitas vezes a pessoa não tem conhecimento das coisas de Deus e muitas vezes um vaso, né, tá falando das coisas de Deus e a pessoa tá murmurando e estão falando contra a Deus, a palavra de Deus. Muitas vezes uma pessoa está falando em dom de língua, a pessoa não tem conhecimento e vai e fala contra o Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz que esses tais não ore por ele, porque Deus não recebe. Deus não recebe aquele que se levantar contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz aqui em João também, eu já li, que aquele que confessar que Jesus não veio ao mundo em carne, morreu, ressuscitou pela nossa salvação, não ore por ele, que Deus não recebe. Porque Jesus veio em carne. Ele esteve aqui nesse mundo, não nesse, né, mas no mundo passado, no tempo dos discípulos, né? Ele veio, nasceu de um ventre de uma mulher, Maria Madalena, Maria, mãe de Jesus, Madalena não, desculpa, mãe de Jesus, ele nasceu, né? Cresceu, né? Fez a obra que Deus mandou ele fazer aqui na terra e cumpriu com a sua obrigação,